Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Nas terras secas do sertão de Goiás, onde o sol racha a terra e a chuva demora tanto que o povo já esqueceu a cor dela, morava uma veia chamada Eulália. Era mulher de fibra, dessas que não dobra nem quebra, com as costas curvadas de tanto carregar peso e os olhos claros que pareciam enxergar além do que os outros via. Dona Eulália vivia numa casinha de taipa que o bisavô dela tinha levantado, bem no meio de um terreno que mais parecia ter sido esquecido por Deus. Ali só crescia mandacaru e alguns pés de catingueira retorcido. Mas ela teimava em plantar seu milho e sua mandioca, mesmo que a terra fosse dura que nem pedra. A casa era simples, de chão batido, com 3 cômodos pequenos e um fogão a lenha que soltava fumaça pela manhã quando ela fazia o café. As paredes eram grossas, feitas de barro socado com capim, que mantinha o lugar fresco durante o dia e morno de noite. O que fazia aquele lugar diferente dos outros era um poço antigo que ficava uns 100 metros da casa. Era um buraco fundo, cercado de pedra bruta, que ninguém sabia direito quem tinha cavado nem quando. As pedras eram diferentes das que tinha na região, mais escura, com um brilho esquisito quando a luz batia nelas, e algumas tinham marca que pareciam ter sido feita por ferramenta que ninguém conhecia. Os mais velhos da região contavam que já estava ali desde antes dos primeiros moradores chegar, mas isso ninguém botava muita fé. O estranho era que mesmo nos tempos mais secos, quando os rios secavam e os açudes viravam rachadura, aquele poço nunca ficava sem água. Dona Eulália usava a água do poço para tudo, beber, cozinhar, aguar as plantas. Era uma água cristalina, gelada mesmo no maior calor, que matava a sede melhor que qualquer outra. Tinha um sabor diferente, meio doce, que deixava uma sensação boa na boca depois de beber. Ela até oferecia para os vizinhos que passavam por ali, e todo mundo elogiava o sabor fresquinho daquela água abençoada. Muita gente vinha de longe só para buscar água no poço da Dona Eulália, principalmente nos tempos de seca brava. Mas as coisas começou a ficar estranha quando Dona Eulália notou que estava perdendo peso sem razão nenhuma. Comia normal, trabalhava normal, mas parecia que a carne estava derretendo do corpo dela. Era como se alguma coisa por dentro tivesse sugando a gordura e até parte da músculo. Os vizinhos comentavam que ela estava ficando magra demais, os olhos fundo na cara, as bochechas murcha, mas ela respondia que era coisa da idade mesmo. Mulher de 60 anos é assim mesmo, falava, mas no fundo sabia que não era normal aquele emagrecimento tão rápido. Além do emagrecimento, Dona Eulália começou a ter outro sintoma esquisito. De vez em quando, sentia uma tontura que fazia ela precisar se apoiar em alguma coisa. E tinha dia que acordava com as pernas tão fracas que mal conseguia ficar de pé. Mas o mais estranho era uma sensação que às vezes dava, como se alguma coisa tivesse se mexendo dentro da barriga dela, igual quando a gente tá com lombriga, só que diferente. Foi numa dessas noites quentes de outubro, quando nem o vento soprava e até os grilos parecia ter desistido de cantar, que Dona Eulália acordou com uma sede danada. Era uma sede diferente, que parecia vir de dentro dos ossos, uma necessidade urgente que fazia a boca dela ficar seca, que nem lixa, e a garganta arranhar. Era como se cada célula do corpo tivesse gritando por água. Levantou da cama, acendeu o candeeiro de querosene e foi até a cozinha buscar água na moringa. Bebeu 1, 2, 3 copos, mas a sede não passava, pelo contrário. Parecia que quanto mais bebia, mais sede tinha. Como se a água tivesse fazendo um buraco no estômago em vez de matar a sede. Sem entender o que estava acontecendo, resolveu ir até o poço buscar água fresca direto da fonte. Talvez a água da moringa tivesse esquentado demais durante o dia.
Pegou o balde de ferro velho que usava sempre, abriu a porta de madeira que rangia nas dobradiça enferrujada e saiu no terreiro. A lua estava cheia, iluminando tudo com uma luz prateada que fazia a sombra ficar bem marcada no chão de terra batida. O ar estava parado, sem um sopro de vento, e só se ouvia o barulho dos próprios passos dela na terra seca. Quando chegou perto do poço, Dona Eulália parou seca. Tinha alguma coisa diferente na água. Parecia que ela estava se mexendo, fazendo um movimento circular devagar, como se tivesse vida própria. Era um movimento hipnótico que prendia o olho de quem olhava. Ela se inclinou para olhar melhor e viu que não era só movimento. Tinha também um brilho esquisito, meio esverdeado, que vinha de baixo, como se tivesse uma luz no fundo do poço pulsando igual coração. Mesmo achando estranho, a sede era tanta que ela jogou o balde na água e puxou bem cheio. O balde desceu, fazendo um barulho oco quando bateu na superfície, e quando ela puxou a corda, sentiu que estava mais pesado do que o normal. Quando a água subiu, ela reparou que tinha alguns pedaços pequenos boiando, que ela pensou que fosse folha ou graveto que tinha caído lá dentro. Era um pedacinho branquinho, que brilhava um pouco na luz da lua. Coou na mão e bebeu direto do balde, sentindo a água gelada descer pela garganta e finalmente matar aquela sede desgraçada que estava consumindo ela por dentro. A água tinha um sabor diferente naquela noite, mais doce que o normal, quase como se tivesse mel misturado, mas com um gosto metálico no final que ficava na língua. Mesmo assim, ela bebeu até não aguentar mais, sentindo o líquido gelado enchendo o estômago e espalhando uma sensação boa pelo corpo todo. Na manhã seguinte, Dona Eulália acordou se sentindo melhor, mas reparou uma coisa estranha. Quando foi escovar os dentes com o pó de carvão que usava, viu que eles estavam mais branco e brilhante do que nunca. Até os que estavam meio amarelado de tanto café e fumo ficaram novinho em folha, como se tivesse ido no dentista da cidade. Achou que fosse impressão. Esfregou os olhos e olhou de novo, mas continuavam branquinho, reluzindo na luz que entrava pela janela pequena da cozinha. Quando olhou no espelho rachado que tinha na parede, viu que até o cabelo dela parecia ter ganhado vida nova. Os fios brancos estavam mais grosso e brilhoso, e tinha até alguns mechas que parecia ter escurecido um pouco. A pele do rosto também estava diferente, menos enrugada, como se tivesse passado algum creme caro durante a noite. Durante os dias que se seguiu, Dona Eulália continuou bebendo a água do poço toda a noite, sempre na mesma hora, quando a sede atacava com força. E as mudanças no corpo dela foram ficando cada vez mais evidentes. A pele enrugada começou a alisar. As manchas de velhice foram sumindo uma por uma. Os cabelos brancos ganharam um brilho prateado bonito que chamava a atenção mesmo de longe. E ela sentia uma energia que não tinha há anos. Era como se tivesse voltado no tempo uns 10, 15 anos. As dores na junta que sempre incomodava desapareceram e ela conseguia carregar peso que antes não dava conta. Mais estranho ainda, Dona Eulália começou a ter menos fome. Comia cada vez menos durante o dia. Às vezes só uma fruta ou um pedaço de pão, mas se sentia satisfeita e com energia para trabalhar igual antes. Era como se a água do poço tivesse substituído a comida, nutrindo o corpo de uma forma que ela não entendia. Os vizinhos começaram a reparar na transformação dela. Dona Severina, que morava na propriedade vizinha, comentou com as outras mulheres da região que a Eulália estava parecendo outra pessoa. Tá nova demais para a idade que tem, falava com desconfiança, mexendo os dedos nodosos na saia de chita. Isso não é normal, não. Mulher de 60 anos não fica assim da noite para o dia. Seu Josias, que passava toda semana vendendo queijo, também reparou. Essa Dona Eulália tá ficando estranha. Semana passada ela parecia uma veia acabada. Agora tá com cara de quem tem 40 e pouco. As fofocas foram se espalhando pelas propriedades vizinhas. Tinha gente que falava que Dona Eulália estava usando alguma simpatia. Outros que ela tinha feito pacto com o capeta
e os mais supersticiosos juravam que ela tinha virado lobisomem ou alguma criatura da noite. Dona Geralda, conhecida por espalhar boato, chegou a comentar na venda do seu Raimundo que tinha visto a Eulália caminhando pelo terreno de madrugada, conversando sozinha como se tivesse alguém do lado dela. Mas Dona Eulália estava se sentindo tão bem que não ligava para os comentários. Continuou bebendo a água do poço todos os dias, principalmente de noite, quando a sede apertava mais forte. Era um ritual que virou automático. Acordar com sede, pegar o balde, ir até o poço, beber até ficar satisfeita e voltar para a cama. E quanto mais bebia, mais nova ficava. Chegou um ponto que as pessoas que não conhecia ela achava que tinha uns 40 e poucos anos, não mais de 60 como era de verdade. A transformação não era só física. Dona Eulália começou a sentir que a mente também estava diferente. A memória ficou mais afiada, conseguia lembrar de coisa de muito tempo atrás com uma clareza impressionante. Às vezes se pegava lembrando de conversa que tinha tido há décadas, palavra por palavra, como se tivesse acontecido ontem. E começou a saber coisa que não devia saber. Quando ia chover, se algum vizinho estava doente, até mesmo quando alguém ia morrer na região. Foi aí que ela começou a reparar melhor nos pedacinhos que sempre boiava na água. Numa dessas noites, quando foi buscar água e a lua estava bem cheia, iluminando tudo como se fosse dia, ela conseguiu ver melhor o que era aquilo. Pegou a lanterna de pilha que guardava para emergência e focou a luz na água. Os pedacinhos boiando eram mais numerosos que de costume, e alguns eram maiores. Quando pegou um dos pedaços na mão e olhou de perto, o sangue dela gelou. Era um pedaço de osso pequeno, do tamanho de uma falange de dedo, com um buraquinho no meio, como se tivesse sido furado por alguma coisa pontiaguda. A superfície estava lisa demais, como se tivesse sido polida por muito tempo, e tinha uma cor meio amarelada que não era natural. Ela jogou longe, com nojo e um calafrio subindo pela espinha, mas a curiosidade foi maior. Pegou outro pedaço que estava boiando e viu que era a mesma coisa. Um fragmento de osso esbranquiçado, com marcas estranhas na superfície que pareciam desenho ou letra numa língua desconhecida. Olhando com mais atenção, Dona Eulália percebeu que os ossos não eram todos igual. Tinha uns que parecia ser de braço ou perna, outros menores que devia ser de dedo e alguns meio curvado que podia ser costela. Todos tinham aquele brilho esquisito na luz da lanterna, como se tivessem sido mergulhado em alguma substância que os fazia reluzir. Naquela noite, Dona Eulália não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama de ferro velha, olhando para o teto de telha e pensando de onde poderia ter vindo aqueles ossos no poço. Lembrou das histórias que o finado pai contava, de que naquele lugar tinha sido território de índio antigo e que talvez tivesse algum cemitério esquecido por ali. Mas alguma coisa no fundo do peito dela dizia que não era bem isso. A quantidade de osso era grande demais para ser só um enterro antigo, e a forma como eles apareciam na água, sempre boiando, sempre fresh, sugeria que não eram tão antigos assim. Além disso, ela começou a reparar outros detalhes estranhos. Os ossos só apareciam de noite, quando ela ia buscar água. Durante o dia, quando olhava o poço, a água estava sempre limpinha, cristalina, sem nenhum pedaço boiando. Era como se ele subisse do fundo só quando escurecia, ou como se ela só conseguisse ver quando estava com muita sede. No dia seguinte, ela resolveu conversar com seu Antônio, o vizinho mais velho da região, que conhecia todas as histórias daquelas terras. Era um homem de mais de 80 anos, filho de gente que tinha chegado ali quando ainda era tudo mato virgem. Encontrou ele consertando uma cerca de arame farpado na divisa das propriedades e puxou assunto sobre o poço, com cuidado para não parecer muito curiosa. "Ah, Dona Eulália", falou seu Antônio, tirando o chapéu de couro e coçando a cabeça calva que brilhava no sol.
Esse poço aí tem história antiga demais. Meu avô que me contou e o avô dele que tinha contado para ele. Diz que esse buraco não foi cavado por gente, não. Apareceu do nada, numa noite de temporal forte, lá pelos anos de 1800 e tanto. Dona Eulália sentiu um aperto no peito. E que história é essa, seu Antônio? Conta que naquela época tinha um fazendeiro muito rico que morava numa casa grande, onde hoje é o seu terreno. Chamava Coronel Firmino, homem poderoso, mas de coração ruim. Era dono de légua e légua de terra. Tinha centena de cabeça de gado e uns 50 escravos trabalhando para ele. Mas era um homem cruel, dessas pessoas que sente prazer em fazer os outros sofrer. Seu Antônio parou para acender um cigarro de palha. Suas mãos trêmulas lutando com o fósforo no vento. Ele tinha o costume de fazer maldade com os escravos por qualquer coisinha. Se um derrubava um prato, levava chicotada até sangrar. Se outro pisava na grama do jardim, ficava 3 dias sem comida. Torturava por qualquer coisa, não dava comida direito, fazia os coitados trabalhar até cair morto de cansaço. Tinha um quarto na senzala que ele chamava de sala de correção, onde levava os escravos para castigar. Ninguém que entrava ali saía igual. A voz do velho ficou mais baixa, como se tivesse medo de ser ouvido. Mas o pior de tudo era os ritual que ele fazia. Dizem que o coronel tinha feito pacto com força do mal, que queria viver para sempre. Uma vez por mês, na lua nova, ele escolhia um escravo e levava para um lugar secreto. O escolhido nunca mais era visto, e no dia seguinte o coronel estava mais forte, mais novo, como se tivesse sugado a vida do coitado. Dona Eulália sentiu o estômago embrulhar. E como é que acabou? Num dia de chuva forte, no meio de uma cerimônia dessas, os escravos se revoltaram. Invadiram o lugar onde ele estava fazendo o ritual, mataram o coronel e a família toda que estava ajudando ele. Jogaram os corpos no buraco que o próprio coronel tinha mandado cavar para o ritual. Mas aí que as coisas ficaram estranhas. Seu Antônio deu uma tragada longa no cigarro antes de continuar. Diz que na mesma noite a terra se abriu sozinha e engoliu a casa grande inteira, deixando só aquele buraco no lugar. Os escravos fugiram tudo, correram para os matos e nunca mais ninguém soube deles. Quando os vizinhos vieram ver o que tinha acontecido, só encontraram o poço cheio d'água, como se tivesse tido ali desde sempre. Dona Eulália sentiu um arrepio subir pela espinha. E os corpos do coronel e da família? Ah, esses ficaram lá embaixo até hoje. Por isso que a água nunca seca. Dizem que é as almas penadas que não encontram descanso. Meu avô sempre falava para não beber dessa água, que ela estava amaldiçoada. Dizia que quem bebesse ia ficar ligado com os mortos que estão lá no fundo, ia virar parte da maldição. O velho jogou o cigarro no chão e pisou em cima. Mas isso é história antiga, Dona Eulália. Talvez seja só lenda mesmo. O que eu sei é que já vi gente que morou nesse terreno antes da senhora. E todos saíram de lá meio esquisito. Uns ficavam doentes de uma hora para outra. Outros começavam a ter pesadelo toda noite. E teve um que sumiu completamente. Foi embora numa madrugada e deixou tudo para trás, até os documentos. Quando Dona Eulália voltou para casa, estava com o coração apertado e a cabeça cheia de pensamento confuso. Olhou para o poço com outros olhos, lembrando de todos os pedacinhos de osso que tinha visto boiando na água. Será que estava bebendo água misturada com os restos do coronel e da família dele? Será que os ossos que ela via eram dos escravos que tinham sido sacrificados nos ritual? Tentou passar o dia sem pensar nisso, cuidando da horta e das galinhas. Mas não conseguia tirar da cabeça a história que seu Antônio tinha contado. Cada vez que olhava para o poço, imaginava os corpos lá no fundo, apodrecendo na água que ela bebia todo dia. O estômago embrulhava só de pensar, mas ao mesmo tempo sentia uma atração estranha, como se alguma coisa tivesse puxando ela para lá.
Quando chegou a noite, a sede atacou com mais força do que nunca. Era uma necessidade urgente, desesperada, que fazia ela tremer e suar frio. Tentou beber água da torneira, da moringa, até chupar pedra de gelo que tinha no freezer velho, mas nada adiantava. A sede só piorava, como se o corpo dela tivesse rejeitando qualquer água que não fosse do poço. Sem ter escolha, pegou o balde e foi até lá, mesmo sabendo da história macabra. A lua estava menor que na noite anterior, mas ainda dava para ver os pedacinhos de osso boiando na superfície. Dessa vez eram mais numerosos, alguns do tamanho de moeda, outros comprido como lápis quebrado. Quando jogou o balde na água, ouviu um barulho estranho, como se tivesse batido em alguma coisa sólida lá embaixo. Bebeu a água mesmo assim, sentindo os pedacinhos de osso raspando na garganta enquanto descia. Tinha um gosto mais forte dessa vez, meio salgado, que lembrava o sabor de sangue. Mas a sensação de alívio, quando a sede passou, foi tão boa que ela não se importou com o gosto ruim. Naquela noite, Dona Eulália teve o primeiro sonho estranho. Sonhou que estava caminhando numa casa grande, com móvel antigo e quadro nas paredes. Ouvia grito vindo de longe, som de chicote batendo e voz de Home dando ordem com raiva. Andou pelos corredores até chegar numa porta pesada de madeira escura. Quando abriu, viu uma sala cheia de instrumento de tortura, com corrente pendurada no teto e mancha de sangue nas paredes. No centro da sala tinha um homem alto, vestido com roupa elegante da época antiga. Ele estava de costas, mas quando se virou para olhar para ela, Dona Eulália viu que o rosto era uma caveira, com os ossos amarelados e os olhos vazios que mesmo assim parecia estar olhando direto para a alma dela. O homem sorriu com os dentes podres e estendeu a mão ossuda na direção dela. "Bem-vinda, minha nova serva", falou com voz que ecoava como se viesse de muito longe. "Você bebeu da minha água e agora faz parte da família." Dona Eulália acordou gritando, encharcada de suor frio. Era ainda de madrugada, mas não conseguiu mais dormir. Ficou sentada na cama até o dia clarear, pensando no sonho que tinha parecido real demais para ser só pesadelo. Nos dias que se seguiram, os sonhos ficaram mais frequente e mais vívido. Toda noite, ela via a cena do tempo do Coronel Firmino. Via os escravos sendo torturados. Ouvia os gritos de dor, sentia o cheiro de sangue e urina no ar. Às vezes, sonhava que era um dos escravos, sentindo a dor da chicotada nas costas, a fome que roía o estômago, o desespero de saber que nunca ia sair daquele lugar. Outras vezes, era como se fosse uma testemunha invisível, vendo as atrocidades que o coronel fazia sem poder fazer nada para ajudar. Era como se as memórias dos mortos tivesse passando para ela junto com a água. Cada gole que tomava trazia mais lembranças que não eram dela, mais dor que não tinha vivido, mais raiva e desespero acumulado ao longo de décadas. E numa dessas noites de sonho mais intenso, ela viu a verdade completa sobre o que tinha acontecido naquele lugar. O coronel Firmino não tinha sido morto pelos escravos num acesso de raiva. Ele tinha feito um pacto com alguma força escura, oferecendo a vida dos escravos em troca de juventude eterna. O ritual era complexo, envolvia sacrifício humano numa certa época do ano. Sempre na lua nova, sempre com uma pessoa específica escolhida por critério que só ele conhecia. Mas o pacto tinha dado errado. Em vez de ganhar juventude eterna, o coronel tinha virado prisioneiro do próprio poço que tinha criado para fazer o ritual. Sua alma ficou presa lá embaixo, junto com as almas de todos que tinham morrido por causa dele. E agora, qualquer pessoa que bebesse daquela água ficaria ligada para sempre com as almas dos que morreram ali. A pessoa ia ficar jovem e forte, mas também ia carregar o peso de todas aquelas mortes na consciência. E quanto mais bebia, mais próxima ficava de se tornar parte daquele lugar amaldiçoado, até que um dia não conseguiria mais sair de lá. Dona Eulália acordou do sonho sabendo que precisava parar de beber a água.
mas já era tarde demais. O corpo dela não aceitava mais nenhuma outra água, e se não bebesse do poço, ia morrer de sede. Tentou várias vezes durante o dia seguinte beber água de outros lugares, mas vomitava tudo. Era como se o organismo dela tivesse mudado completamente, se adaptado para receber só aquele líquido específico. Pior ainda, ela começou a sentir que não era mais dona da própria vontade. Às vezes se pegava fazendo coisa que não tinha decidido fazer, como se alguma outra pessoa estivesse controlando o corpo dela. Uma tarde, sem querer, se viu cavando um buraco no quintal com as próprias mãos, sem saber por que estava fazendo aquilo. Outra vez acordou na cozinha, de madrugada, preparando comida para 10 pessoas, como se estivesse esperando visita. Foi então que ela tomou uma decisão desesperada. Se ia ficar ligada para sempre com aquele lugar, pelo menos ia tentar quebrar o feitiço de uma vez por todas. Na noite seguinte, em vez de só buscar água, levou junto uma corda grossa que achou no galpão e uma picareta velha que o finado marido usava para quebrar pedra. Desceu no poço pela primeira vez, com o coração batendo forte no peito e as mãos tremendo de medo. Amarrou a corda numa das pedras mais firmes da borda e foi descendo devagar, rezando todas as orações que sabia. A água batia na altura do peito dela, gelada que nem gelo, mas com uma textura estranha, meio viscosa, como se tivesse algo dissolvido nela. Quando a lanterna iluminou as paredes do poço, ela viu que estava coberta de osso grudado, formando uma espécie de padrão circular. Não era um só osso humano. Tinha também resto de animal, pedaço de metal enferrujado e até mesmo fragmento de roupa antiga que ainda não tinha apodrecido completamente. Tudo estava grudado na pedra, como se tivesse crescido ali, formando uma crosta macabra que subia desde o fundo até quase a superfície. E bem no centro do fundo do poço, sentado numa cadeira de pedra que parecia ter sido esculpida na própria rocha, estava o esqueleto do coronel Firmino. Ainda usava resto de uma roupa elegante, sobrecasaca de veludo escuro, colete bordado e até mesmo um relógio de ouro pendurado numa corrente que passava pelo peito ósseo. Na cabeça tinha os restos de um chapéu de feltro e nos dedos ósseos vários anel que brilhavam na luz da lanterna. O mais impressionante era que o esqueleto estava em posição ereta, como se ainda tivesse vida. A cabeça estava levantada, olhando para cima, e na mão óssea direita segurava um cálice de metal escuro que parecia ser feito de prata ou estanho. Era de lá que vinha o brilho esverdeado que ela tinha visto na água. O cálice estava cheio de um líquido que brilhava sozinho, pulsando como se fosse um coração. Ao redor da cadeira, espalhado pelo fundo do poço, tinha dúzia de outro esqueleto em posição diferente. Algum estava ajoelhado, como se tivesse morrido, suplicando por misericórdia. Outro estava com os braços levantados, tentando escalar as paredes para fugir. Tinha esqueleto pequeno, que devia ser de criança, e outros grandes, que devia ser de homem adulto. Todos estavam misturados com os ossos de animal. Boi, cavalo, cabra, que provavelmente também tinha sido sacrificado nos ritual. Dona Eulália entendeu que aquele cálice era o centro do feitiço. Era onde o coronel fazia a mistura que dava poder para ele, e que agora continuava funcionando mesmo depois da morte, atraindo pessoa para beber a água amaldiçoada. Pegou a picareta e começou a bater no cálice com toda a força que tinha. A cada golpe, o brilho da água ficava mais fraco, mas também sentia uma dor terrível no peito, como se estivesse sendo rasgada por dentro. Era como se estivesse atacando uma parte de si mesma, porque já estava ligada com o feitiço há tanto tempo. O líquido do cálice começou a vazar, se misturando com a água do poço, e ela viu que era grosso e escuro como sangue coagulado. Quando finalmente conseguiu quebrar o cálice, rachando ele ao meio com uma pancada certeira, ouviu um grito que não vinha de lugar nenhum, mas ecoava em todo o poço. Era um som terrível, mistura de dor, raiva e desespero, que fez ela tampar os ouvidos e quase perder o equilíbrio na água.
O esqueleto do coronel desmoronou na cadeira, os ossos se separando e caindo na água ao redor. Mas o pior foi quando os outros esqueletos também começaram a se mexer, como se tivesse acordado de um sono longo. Não era que tivessem vida. Era mais como se alguma força tivesse soltado eles do lugar onde estavam presos há tanto tempo. A água começou a borbulhar violentamente, fazendo um barulho ensurdecedor. Dona Eulália subiu a corda o mais rápido que conseguiu, sentindo que algo estava puxando ela para baixo, como mão invisível tentando impedir ela de escapar. As unhas arranharam na pedra da parede e ela cortou a mão em vários lugares, mas não parou de subir. Quando chegou na superfície, o poço inteiro estava fazendo um barulho terrível, como se fosse uma panela de pressão prestes a explodir. A terra ao redor começou a tremer e ela teve que se afastar correndo para não cair de volta no buraco. Então começou o verdadeiro espetáculo macabro. O poço começou a jorrar água para cima. Não só água, mas todo o conteúdo que estava lá no fundo há décadas. Foi uma chuva terrível que durou a noite inteira, espalhando fragmento de esqueleto, pedaço de roupa podre, metal enferrujado e até mesmo resto de animal por todo o terreno. Era como se o lugar tivesse vomitando toda a maldade que tinha engolido ao longo dos anos. Dona Eulália ficou escondida na casa, trancada no quarto, ouvindo o barulho lá fora. Pelos vidros da janela, via os pedaços de osso caindo do céu como chuva de granizo, batendo no telhado com barulho seco. Algumas vezes viu coisa maior, uma costela inteira, um crânio, até mesmo o que parecia ser uma mão completa ainda com anel no dedo. O mais assustador era que alguns pedaços parecia ter vida própria. Ela viu um braço ósseo que caiu no terreiro e ficou se arrastando pela terra, tentando chegar até a casa. Viu também várias cabeças de caveira que rolava pelo chão, todas na mesma direção, como se tivesse sendo chamada por alguma coisa. A chuva macabra durou até o amanhecer. Quando os primeiros raios de sol apareceram, o barulho parou de repente e tudo ficou em silêncio. Dona Eulália esperou mais uma hora antes de ter coragem de sair do quarto. O espetáculo lá fora era desolador. O terreno inteiro estava coberto de osso e destroço, como se fosse um cemitério que tinha explodido. O poço tinha secado completamente, virando só um buraco vazio, sem uma gota d'água. As paredes de pedra estavam rachadas e dava para ver que tinha desabado em vários lugares lá dentro. E Dona Eulália sentia que a sede desesperada tinha finalmente passado. Pela primeira vez em meses, conseguiu beber água da torneira sem vomitar, conseguiu comer comida normal, conseguiu se sentir como pessoa normal outra vez. Mas o preço de quebrar o feitiço foi alto. Em poucos dias, ela voltou a ter a idade real e até mais velha do que antes. O cabelo ficou branco que nem algodão, a pele enrugou mais do que nunca e ela sentia uma fraqueza no corpo que nunca tinha sentido. Era como se todo o tempo que tinha ganhado tivesse voltado de uma vez, com juros. As forças que tinha recuperado desapareceram completamente. Mal conseguia carregar um balde d'água, tinha dificuldade para subir os 3 degraus da varanda e cansava só de varrer o terreiro. Mas, por outro lado, pela primeira vez em meses, ela conseguia dormir em paz. Não tinha mais pesadelo com o coronel Firmino, nem com os escravos mortos. A maldição tinha sido quebrada e as almas finalmente tinham encontrado descanso. Dona Eulália passou os dias seguintes juntando os ossos espalhados pelo terreiro e enterrando tudo num buraco fundo que cavou com muito esforço. Levou mais de uma semana para limpar tudo, porque tinha fragmento até no telhado da casa. Quando terminou, rezou um Padre Nosso para cada alma que tinha sofrido naquele lugar, pedindo perdão por ter bebido da água amaldiçoada e ajudado a manter o feitiço funcionando. Depois disso, ela mandou vir terra limpa da cidade e tampou o poço completamente, plantando em cima uma cruz de madeira que fez com as próprias mãos. Era o mínimo que podia fazer para honrar a memória de quem tinha morrido ali.
Dona Eulália viveu mais uns 2 anos depois disso, cuidando da terra com a força que ainda tinha. Nunca contou para ninguém o que tinha acontecido de verdade. Só falava que o poço tinha secado por causa da estiagem. Quando os vizinhos perguntavam sobre a transformação dela, dizia que tinha sido só impressão. Que idade é assim mesmo, vai e volta. Mas ela sabia que carregaria para sempre a lembrança das almas que tinha conhecido através da água maldita. Nas noites quietas, ainda conseguia ouvir o sussurro dos escravos mortos, agradecendo por ter quebrado o feitiço que os mantinha presos. E às vezes sentia que o coronel Firmino também tinha encontrado paz, finalmente livre da ambição que tinha transformado ele num monstro. Quando ela morreu, de velhice mesmo, os parentes vieram buscar as coisas dela e puseram a propriedade à venda. Mas até hoje, ninguém quis comprar aquele terreno. Dizem que nas noites de lua cheia ainda dá para ouvir barulho estranho vindo do lugar onde era o poço, como se fosse água borbulhando lá no fundo. E tem gente que jura que já viu uma veia de cabelo branco caminhando pelo terreno nas madrugadas, carregando um balde vazio, como se ainda tivesse procurando água para matar uma sede que nunca mais vai passar. Mas os que conheceram a história sabem que não é alma penada. É só a lembrança de Dona Eulália, cuidando para sempre daquele lugar para ter certeza que a maldição não vai voltar nunca mais. No interior do Ceará, onde o vento sopra forte e carrega o cheiro de caatinga ressecada, morava uma senhora chamada Francisca, numa casinha simples de tijolo que ela mesma tinha ajudado a levantar. Era mulher pequena de corpo, mas grande de coração, com as mãos habilidosas que sabia fazer qualquer coisa, desde um doce de mamão até consertar motor de geladeira quebrado. Dona Francisca tinha seus 70 anos, bem vivido, cabelo grisalho sempre preso num rabo de cavalo frouxo, e um zóio castanho que pareciam enxergar a alma das pessoas. Depois que ficou viúva, há uns 8 anos, ela descobriu um talento especial que nem sabia que tinha: costurar boneca de pano. Começou meio por acaso, fazendo uma bonequinha para a netinha que morava na capital. Usou o resto de tecido que tinha em casa, encheu com algodão velho e bordou o zóio e a boca com linha de bordar que achou numa gaveta. Quando a menina veio visitar e viu a boneca, ficou tão encantada que não largava mais. Foi aí que as vizinhas começaram a pedir para Dona Francisca fazer boneca para os filhos delas também. Logo, a fama dela se espalhou pela região toda. As bonecas que Dona Francisca fazia eram diferentes das que se comprava na cidade. Tinham algo especial, uma expressão no rostinho que parecia quase real, um jeito de segurar elas que dava a impressão que iam falar a qualquer momento. As crianças se apegavam tanto nas bonecas que chegava a chorar quando tinha que dormir sem elas. A casa da Dona Francisca virou um pequeno ateliê. Ela transformou o quarto de hóspede numa oficina, com mesa grande cheia de tecido colorido, caixa de botão, carretel de linha, agulha de todos os tamanhos e algodão para encher as bonecas. Nas paredes tinha prateleira com dezenas de bonequinhas prontas, todas com um rostinho diferente, esperando para ser buscada pelos donos. O que mais chamava a atenção era o capricho dela com os detalhes. Cada boneca tinha personalidade própria, umas com cabelo de lã trançado, outras com vestidinho de chita florido, algumas até com sapato pequenininho feito de retalho de couro. Mas o mais impressionante eram os zóios, que ela bordava com uma técnica especial que tinha inventado. Ficavam tão expressivos que as pessoas juravam que as bonecas estavam olhando para elas. Dona Francisca cobrava pouco pelo trabalho, mais pelo prazer de ver a alegria das crianças do que pelo dinheiro mesmo. Às vezes até fazia de graça quando sabia que a família estava passando dificuldade. Era conhecida em toda a redondeza como mulher boa, dessas que não negava ajuda para ninguém. Mas as coisas começou a mudar quando apareceu na casa dela uma mulher estranha, numa tarde de quinta-feira que o sol estava rachando de tão quente. Era uma pessoa que ninguém da região conhecia, alta e magra,
vestida com roupa preta mesmo no calor, com cabelo comprido solto que cobria metade do rosto. Falava baixo e tinha um sotaque esquisito que não parecia ser de lugar nenhum do Nordeste. A mulher disse que tinha ouvido falar das bonecas da Dona Francisca e queria encomendar uma especial. Tirou da bolsa um tecido diferente, de uma cor meio acinzentada, que mudava de tom conforme a luz, e pediu para fazer uma boneca exatamente com aquele pano. Ofereceu um preço muito alto, 3 vezes mais do que Dona Francisca costumava cobrar. Mas tem uma condição, disse a mulher com voz que dava arrepio. A senhora tem que fazer ela sozinha, sem ninguém por perto, e quando terminar, não pode olhar muito tempo para o rosto dela. Só me entrega e pronto. Dona Francisca achou esquisito, mas o dinheiro ia ajudar muito. Tinha conta atrasada na farmácia e precisava consertar o telhado que estava pingando. Aceitou a encomenda e marcou de entregar em 1 semana. Naquela noite, quando começou a trabalhar na boneca, Dona Francisca percebeu que o tecido era realmente estranho. Era macio demais, quase parecendo pele verdadeira, e tinha um cheiro levemente adocicado que lembrava flor murcha. Quando cortou os pedaços, notou que as bordas não desfiavam como tecido normal. Ficavam lisinhas, como se tivessem sido seladas. Trabalhou até tarde, costurando com cuidado cada pedacinho. O tecido era fácil de manusear. A agulha entrava sem esforço, mas tinha uma sensação estranha, como se estivesse costurando algo vivo. Às vezes parecia que sentia o tecido se mexer sozinho entre os dedos, mas quando olhava direito, estava tudo normal. Quando chegou na hora de fazer o rosto, Dona Francisca sentiu uma dificuldade que nunca tinha tido antes. Normalmente, ela bordava o zóio de memória, com movimentos automáticos, mas dessa vez as mãos tremiam sem explicação. Teve que recomeçar várias vezes até conseguir fazer 2 zóios que ficaram diferentes de todos os outros que já tinha feito. Em vez do zóio alegre que costumava bordar, esses ficaram meio tristonho, com uma expressão que parecia de sofrimento. E por mais que tentasse mudar, refazer, sempre ficavam com a mesma cara melancólica. No final desistiu e deixou como estava, pensando que a dona da boneca não ia reparar mesmo. Quando terminou, já passava da meia-noite. Dona Francisca colocou a boneca numa caixa de papelão e foi dormir. Mas teve uma noite muito ruim. Sonhou que ouvia choro de criança vindo de algum lugar da casa, um choro baixinho que não parava nunca. Acordou várias vezes para ver se não era gato ou algum bicho no telhado, mas não achou nada. Na manhã seguinte, quando foi ver a boneca para embrulhar direito para a entrega, levou um susto. A bonequinha estava numa posição diferente da que ela tinha deixado. Em vez de estar deitada de barriga para cima, estava de lado, como se tivesse se virado durante a noite. Dona Francisca balançou a cabeça, pensando que era coisa da imaginação, e arrumou a boneca de volta. Mas durante o dia, toda vez que passava perto da caixa, tinha a impressão que a boneca tinha mudado de posição de novo. Às vezes, parecia que o bracinho tinha levantado, outras que a cabeça tinha virado para o lado. Começou a ficar incomodada e resolveu não mexer mais até a hora da entrega. Quando a mulher estranha voltou para buscar a boneca, ela abriu a caixa e olhou por muito tempo sem falar nada. Depois, sorriu de um jeito que fez Dona Francisca sentir um calafrio na espinha. Perfeita, disse ela, fechando a caixa, exatamente como eu queria. Pagou o dinheiro acordado e foi embora sem se despedir. Dona Francisca ficou olhando pela janela até ela sumir na curva da estrada, carregando a caixa com cuidado, como se fosse alguma coisa muito frágil. Depois que a mulher foi embora, Dona Francisca sentiu um alívio grande. Não sabia explicar por quê, mas aquela encomenda tinha deixado ela desconfortável do começo ao fim. Guardou o dinheiro e voltou a fazer as bonecas normal para as crianças da região. Mas nos dias seguintes, coisa estranha começou a acontecer na casa dela. Primeiro foram os barulhos. Durante a noite, ouvia som de passo pequeno caminhando pelos cômodos, como se fosse criança descalça andando na ponta do pé. Quando levantava para ver, não achava ninguém.
mas tinha a impressão que alguma coisa tinha acabado de se esconder. Depois começou a achar objeto fora do lugar. De manhã, encontrava cadeira virada, gaveta aberta, porta de armário entreaberta. Pensava que podia ser vento ou que ela mesma estava esquecendo as coisas no lugar errado por causa da idade. Mas, no fundo, sabia que não era isso. O mais estranho de tudo, as bonecas que ela estava fazendo começaram a sair diferentes. Por mais que se esforçasse para fazer olho alegre e sorriso feliz, todos ficavam com a mesma expressão tristonha da boneca que tinha feito com o tecido estranho. Era como se suas mãos tivessem perdido a habilidade de fazer rostinho feliz. As crianças que vinham buscar boneca nova começaram a reclamar. Tia Francisca, por que essa boneca está triste? Perguntava uma menina de 6 anos. Eu queria uma boneca contente, não essa aqui que parece que está chorando. Dona Francisca tentava explicar, prometia fazer outra, mas sempre dava no mesmo resultado. Todas as bonecas saíam com cara sofrida, olho melancólico, boca virada para baixo. Logo as encomendas começaram a diminuir, porque as crianças não queriam boneca triste. Foi aí que ela começou a desconfiar que tinha alguma ligação com a boneca que tinha feito para a mulher estranha. Talvez aquele tecido esquisito tivesse deixado alguma influência na oficina, contaminado as outras bonecas de alguma forma. Resolveu fazer uma limpeza geral no quarto de costura, lavou todas as ferramentas, trocou as linhas, comprou tecido novo. Mas não adiantou nada. As bonecas continuavam saindo com cara de sofrimento e Dona Francisca começou a ficar desesperada. Pior ainda, ela mesma começou a sentir uma tristeza sem explicação. Era uma melancolia pesada que vinha do nada, principalmente quando estava costurando. Às vezes, se pegava chorando, sem saber por quê, uma lágrima solitária que escorria pelo rosto enquanto bordava os olhos das bonecas. Numa tarde de sábado, quando estava particularmente abatida, Dona Francisca decidiu procurar informação sobre a mulher que tinha feito a encomenda estranha. Foi até a casa da Dona Raimunda, a vizinha mais velha e conhecedora de todas as fofocas da região. Dona Raimunda, perguntou ela, a senhora já viu por aqui uma mulher alta, magra, vestida de preto com cabelo comprido? A velha parou de desfiar feijão e olhou com atenção. Mulher de preto? Não, mas me lembra uma história antiga que minha avó contava. Você está falando de alguém que apareceu há pouco? Apareceu aqui em casa semana passada, querendo encomendar boneca. Dona Raimunda ficou pensativa por um tempo. Depois chamou Dona Francisca para dentro de casa e fechou a porta, como se fosse contar segredo. Minha avó contava uma história de uma mulher assim, que aparecia de vez em quando pedindo para a gente fazer coisa para ela. Sempre pagava muito bem, mas quem aceitava depois se arrependia. Ela não era gente igual nós, era alguma coisa de outro mundo. Que tipo de coisa? Alma penada, assombração, sei lá. O que eu sei é que ela vinha buscar objeto que depois usava para fazer maldade. Boneca, roupa, qualquer coisa que tivesse sido feita com carinho por pessoa boa. Aí ela colocava espírito ruim dentro dessas coisas e espalhava por aí. Dona Francisca sentiu o sangue gelar. E que acontecia com quem fazia as coisas para ela? Ah, essas pessoas ficavam amaldiçoadas também. Perdia a alegria. Não conseguia mais fazer nada que prestasse e acabava definhando até morrer. Minha avó conheceu uma costureira que fez umas roupas para essa mulher. Depois disso, nunca mais conseguiu costurar direito e morreu em menos de 1 ano, de tristeza mesmo. Quando Dona Francisca voltou para casa, estava com o coração apertado. Olhou para a oficina cheia de boneca triste e entendeu que tinha caído numa armadilha. Aquela mulher tinha usado ela para criar alguma coisa do mal e agora estava pagando o preço. Naquela noite, resolveu ficar acordada para ver se conseguia descobrir o que estava acontecendo na casa. Sentou numa cadeira no corredor, com vista para todos os cômodos e esperou. Por volta da 1 da manhã, começou a ouvir os passos pequenos de novo. Dessa vez, conseguiu ver de onde vinha o barulho.
Era uma das bonecas da prateleira que estava se mexendo sozinha. Desceu da prateleira caminhando como gente, com passo miúdo, mas firme. Dona Francisca ficou paralisada de susto, vendo a bonequinha andar pela casa como se tivesse vida própria. A boneca foi até a cozinha, pegou um copo no escorredor, tentou abrir a torneira, mas não conseguiu por causa do tamanho. Depois voltou para a sala e ficou parada no meio, olhando para Dona Francisca com aquele zóio bordado, cheio de tristeza. Foi aí que Dona Francisca entendeu o que estava acontecendo. As bonecas tinham ganhado vida, mas eram vida triste, cheia de sofrimento. Não eram criatura maldosa, eram alma penada pequena que estavam presas nos corpos de pano, sofrendo sem entender o que tinha acontecido com elas. Meu Deus, sussurrou ela, que foi que eu fiz? A bonequinha pareceu ouvir e virou a cabeça na direção dela. Depois, abriu a boquinha bordada e falou com voz fininha de criança. Tia, eu quero ir para casa. Eu não lembro onde é minha casa. Dona Francisca quase desmaiou. Levantou da cadeira tremendo e se aproximou devagar da boneca. Como é que você está falando? Não sei, tia. Eu estava dormindo num lugar escuro e frio, aí acordei aqui. Mas eu não sou boneca, eu sou gente, só que agora eu tô pequenininha e feita de pano. Outras bonecas começaram a descer das prateleiras, todas se mexendo sozinha, todas com a mesma expressão triste. Logo a sala estava cheia de bonequinha caminhando, falando com vozinha de criança, todas confusas e assustadas. Tia, onde está minha mãe? Tia, por que eu tô assim? Tia, eu quero sair daqui. Dona Francisca percebeu que aquela mulher estranha tinha usado as bonecas dela como prisão para a alma de criança morta. De alguma forma, tinha transferido o espírito de menina que tinham morrido antes da hora para dentro dos corpos de pano. E agora as pobrezinhas estavam presas ali, sem entender o que tinha acontecido. Calma, meninas, disse ela, tentando controlar o próprio medo. A tia vai ajudar vocês. Vou descobrir um jeito de devolver vocês para o lugar de vocês. Passou a noite toda conversando com as bonecas, tentando entender o que tinha acontecido. Cada uma contou uma história diferente. Tinha menina que lembrava de ter morrido de doença, outras de acidente, algumas que nem sabia como tinham morrido. Todas eram crianças que tinham partido muito cedo, deixando saudade nas famílias. No dia seguinte, Dona Francisca foi atrás do padre da cidade para pedir ajuda. Padre João era homem entendido, que já tinha lidado com assombração antes, e não duvidou da história dela. Minha filha, disse ele depois de ouvir tudo, isso é trabalho de forças do mal muito poderosas. Essas almas foram arrancadas do descanso eterno e aprisionadas numa forma que não é delas. É uma crueldade terrível. Mas tem jeito de libertar elas? Tem, mas não vai ser fácil. Você vai precisar desfazer uma por uma das bonecas, mas com oração e ritual específico para cada alma. E vai sentir a dor de cada uma delas como se fosse sua própria filha. O padre ensinou para Dona Francisca como fazer o ritual. Tinha que escolher uma boneca de cada vez, rezar o terço inteiro segurando ela no colo, e depois desfazer a costura com muito cuidado, pedindo perdão para a criança e pedindo para Deus receber a alma de volta. Dona Francisca começou na mesma noite. Pegou a primeira bonequinha, que disse que se chamava Maria e tinha morrido de febre quando tinha 5 anos. Rezou o terço inteiro e quando começou a desfazer a costura, sentiu uma dor no peito como se tivesse perdendo filha própria. A bonequinha foi se desmanchando devagar, e quando Dona Francisca abriu o último ponto, viu uma luzinha pequena sair do algodão e subir para o teto, sumindo depois. Sabia que a alma da Maria tinha finalmente encontrado paz, mas o processo era muito doloroso. A cada boneca que desfazia, Dona Francisca sentia a angústia da criança, a saudade da família, a confusão de ter morrido tão nova. Chorava junto com cada uma, sofria como se fosse a própria mãe delas. Levou mais de 1 mês para desfazer todas as bonecas.
Algumas noites não conseguia continuar porque a dor era grande demais. Outras vezes, as próprias bonecas pediam para esperar mais um pouco, porque estavam com medo de ir embora. Quando desfez a última, Dona Francisca estava emagrecida e envelhecida. O sofrimento de tantas almas tinha passado para ela, deixando marca no rosto e no coração. Mas sentia uma paz grande, sabendo que tinha ajudado as meninas a encontrar o caminho de volta para casa. Depois disso, ela nunca mais conseguiu fazer boneca. Toda vez que pegava na agulha para costurar, lembrava das vozinhas tristes pedindo ajuda e não conseguia continuar. Guardou todas as ferramentas e fechou a oficina para sempre. Dona Francisca viveu mais alguns anos, mas nunca mais foi a mesma. Ficou mais quieta, mais recolhida, como se carregasse um peso invisível. Às vezes as vizinhas ouviam ela conversando sozinha em casa, mas quando perguntavam, ela dizia que estava só rezando. Quando morreu, foi encontrada na cama com um sorriso no rosto, segurando na mão um pedacinho de tecido cor-de-rosa. As pessoas que arrumaram o corpo dela disseram que parecia que tinha morrido em paz, como quem tinha cumprido uma missão importante. A casa ficou abandonada por muito tempo. Ninguém quis comprar porque diziam que tinha assombração, mas os que conheciam a história sabiam que não era assombração ruim. Era só Dona Francisca cuidando para ter certeza que nenhuma alma penada ia ficar presa naquele lugar de novo. E até hoje, quando passa criança pela casa vazia, às vezes ouve uma voz de veia carinhosa sussurrando: "Vai com Deus, minha filha, que você tenha vida longa e feliz." É Dona Francisca ainda zelando pelas crianças, mesmo depois de morta, para nunca mais, nenhuma delas, sofrer como as bonequinhas de pano sofreram. Lá pro lado de Pernambuco, numa cidadezinha pequena onde todo mundo se conhece desde menino, morava uma senhora chamada Valdira, que tinha fama de ser a melhor cabeleireira de 3 municípios ao redor. Era mulher de meia idade, uns 50 e poucos anos, baixinha e gordinha, com cabelo sempre bem arrumado e unha sempre pintada. Dessas que gosta de se cuidar mesmo morando no interior. Dona Valdira tinha um salãozinho na própria casa, montado na varanda dos fundos, que ela tinha fechado com tijolo de vidro para ficar mais bonito. Era um lugar aconchegante, com 2 cadeiras de cabeleireiro que ela tinha comprado usada na cidade grande, espelho grande na parede, pia para lavar cabelo e prateleira cheia de shampoo, condicionador e tinta de cabelo de todas as cores. O salão dela não era grande coisa, mas tinha um clima especial que fazia as mulheres se sentirem em casa. As paredes eram pintadas de rosa claro. Tinha cortininha de rendinha na janela, vaso de planta espalhado pelos cantos e sempre tocava música romântica no radinho velho que ficava numa prateleira. O cheiro era sempre bom, mistura de shampoo de coco, perfume das clientes e cafezinho que ela oferecia para todo mundo. A casa da Dona Valdira ficava numa rua tranquila, dessas de interior, onde ainda se podia deixar a porta aberta sem preocupação. Era uma construção simples, de tijolo à vista, com varanda na frente cheia de cadeira de balanço, onde ela ficava conversando com as vizinhas nas tardinhas. O quintalar de trás tinha pé de manga, goiaba e um galinheiro pequeno, onde ela criava algumas galinhas caipira. O salão dela era ponto de encontro das mulheres da região. Não era só lugar para cortar e pintar cabelo. Era onde se sabia de todas as fofocas, onde se discutia os problemas da vida, onde as mulheres desabafavam sobre marido ruim e filho rebelde. Dona Valdira tinha o dom de escutar sem julgar e dar conselho certeiro quando alguém pedia. Era uma espécie de psicóloga informal da comunidade, sempre com palavra de conforto e sabedoria. Era conhecida por fazer milagre no cabelo das clientes. Mulher que chegava com o cabelo danificado, sem brilho, ressecado de tanto sol e vento, saía de lá parecendo artista de televisão. Ela tinha técnica especial que tinha aprendido sozinha, misturando o produto de uma forma que deixava qualquer cabelo sedoso
e cheiroso. Sabia exatamente que cor ficaria bem em cada pessoa, que corte combinaria com cada formato de rosto. Dona Valdira tem mão abençoada, dizia Dona Socorro, que vinha toda semana fazer escova. Meu cabelo nunca ficou tão bonito quanto fica quando ela arruma. Parece que ela tem segredo especial. As clientes dela eram mulher de toda idade e condição social. Tinha desde menina nova que queria mudar o visual para conquistar namorado, até senhora de idade que só queria manter o cabelo arrumadinho. Todas saíam satisfeitas e sempre voltavam, trazendo amigas e parente. O boca a boca fez a fama dela se espalhar por cidade vizinha. O que mais chamava a atenção no salãozinho era um espelho antigo que ficava na parede principal, bem na frente da cadeira de corte. Era um espelho grande, de uns 2 metros de altura, com moldura de madeira entalhada, que devia ter mais de 50 anos. A moldura tinha desenho bonito, com flor e folhinha esculpida, meio amarelada pelo tempo, mas ainda elegante. Dona Valdira tinha ganhado esse espelho de uma tia-avó, que morreu há uns 10 anos atrás. A velha se chamava Josefa, era irmã do avô dela e morava sozinha numa casa antiga no centro da cidade. Quando ela morreu, Dona Valdira foi uma das poucas que apareceu para ajudar a arrumar as coisas e acabou ficando com o espelho porque ninguém mais quis. O espelho tinha uma particularidade estranha que todo mundo comentava. Parecia que deixava as pessoas mais bonitas do que realmente eram. As clientes sempre faziam comentário de que quando se olhavam nele durante o corte, se achavam mais nova, mais atraente, com a pele mais lisa e o zóio mais brilhante. Dona Valdira explicava que era por causa da luz especial que ela tinha instalado bem em cima do espelho, mas no fundo sabia que tinha alguma coisa diferente naquele objeto. Era como se o espelho tivesse filtro natural que suavizava defeito e realçava qualidade. Rugas pareciam mais leve, manchinha de idade ficavam menos visível e até mesmo o cabelo danificado parecia mais saudável no reflexo. As clientes saíam do salão se sentindo linda, confiante, como se realmente tivessem ficado mais bonita. Dona Valdira morava sozinha desde que o marido Severino morreu num acidente de moto 3 anos atrás. Ele estava voltando do trabalho numa noite chuvosa quando derrapou numa curva e bateu num poste. Foi uma perda muito grande para ela, porque os dois eram muito apegados e faziam tudo junto. Os 2 filhos já eram crescidos e moravam longe. Marcos em São Paulo trabalhando numa fábrica de autopeça e Roberto no Rio de Janeiro tentando a sorte como músico. Depois que ficou viúva, ela decidiu ampliar o salão, que antes era só um passatempo para complementar a renda. O dinheiro da pensão do marido não dava para muito e ela precisava se virar sozinha. Foi aí que descobriu que tinha realmente talento para mexer com cabelo e que podia fazer disso profissão de verdade. A rotina dela era bem organizadinha e sempre igual. Acordava às 5:30 da manhã, fazia oração de agradecimento ajoelhada na beirada da cama, depois ia para a cozinha preparar o café bem forte que tomava com pão francês e manteiga que comprava toda manhã na padaria da esquina. Gostava de tomar café devagar, olhando pela janela e planejando o dia. Depois varria o salão, passava pano úmido no chão, organizava os produtos nas prateleiras, verificava se tinha tinta de cabelo suficiente para o dia e ficava esperando as clientes chegar. A primeira sempre aparecia por volta das 8 horas, geralmente Dona Creuza, uma senhora aposentada que cortava o cabelo toda segunda-feira religiosamente há mais de 5 anos. Trabalhava de segunda a sábado, com horário das 8 da manhã às 6 da tarde. Domingo só abria em caso de casamento ou festa especial, quando alguma cliente precisava se arrumar para evento importante. Nesses dias, cobrava um pouco mais caro, mas sempre atendia, porque sabia que casamento era data especial na vida das pessoas. O movimento variava conforme o dia da semana. Segunda era mais devagar, só as clientes fixas. Terça e quarta aumentava um pouco. Quinta
começava a esquentar. Mas era sexta e sábado que o salão ficava lotado, com fila de espera e cliente marcada até de madrugada. Era quando todo mundo queria se arrumar para o fim de semana, para as festas, para o namoro. As tardes eram as mais movimentadas e alegres. Era quando chegava as mulheres que trabalhavam fora, as donas de casa que tinham terminado os afazeres domésticos, as moças solteiras se arrumando para sair à noite. O salãozinho ficava cheio de conversa, risada, música do rádio que ficava sempre ligado numa estação que tocava música romântica e sertaneja. Era nessas horas que se sabia de tudo o que acontecia na cidade. Quem tinha brigado com quem, que marido estava traindo a mulher, qual vizinho estava construindo casa nova, que família estava passando dificuldade. Dona Valdira ouvia tudo com paciência, mas nunca espalhava fofoca maldosa. Sabia separar o que era conversa inocente do que podia fazer mal para alguém. As clientes dela se sentiam à vontade para contar problema pessoal, pedir conselho, desabafar sobre a vida. Ela tinha uma forma carinhosa de lidar com cada uma, sempre encontrando palavra de conforto e encorajamento. Muita vez fazia mais papel de conselheira do que de cabeleireira, ouvindo história de coração partido, problema de dinheiro, dificuldade com filho adolescente. Dona Valdira é que nem mãe pra gente, costumava dizer Dona Raimunda, cliente há mais de 10 anos. Sempre tem palavra certa para cada situação. A gente sai daqui com cabelo bonito e coração mais leve. Mas num dia de terça-feira, bem no meio da tarde, quando o movimento estava no auge e tinha 3 clientes esperando na salinha, apareceu no salão uma mulher que ninguém conhecia, que nunca ninguém tinha visto na cidade. Era uma pessoa estranha, muito magra e pálida, como se nunca tivesse visto sol, com cabelo comprido e desgrenhado que parecia que não via pente há meses. A mulher era alta, mais alta que o normal, meio curvada, como se tivesse problemas nas costas. Vestia roupa escura meio surrada, um vestido preto velho, sapato gasto e uma bolsa grande também preta que carregava apertada contra o corpo. Tinha uns olhos fundos, muito escuro, que incomodava de olhar diretamente. Era como se os olhos dela sugasse a luz do ambiente. Quando ela entrou no salão, o clima mudou na mesma hora. As outras clientes que estavam conversando animada ficaram quietas de repente. O rádio, que estava tocando uma música alegre, começou a fazer chiado. Até mesmo as plantas do salão pareceram murchar um pouco, como se alguma energia ruim tivesse entrado junto com ela. A mulher chegou devagar, olhando para o salão como se estivesse estudando cada detalhe, cada canto, cada objeto. Mas era para o espelho antigo que ela olhava mais. Ficava encarando ele com uma expressão estranha, como se estivesse vendo alguma coisa que os outros não conseguiam ver. Seus olhos brilhavam de um jeito que não era natural. "Boa tarde", disse ela com voz rouca e baixa, como se não falasse com ninguém há muito tempo. "Vim ver se a senhora pode dar um jeito no meu cabelo." A voz dela ecoava esquisito no salão, como se viesse de lugar muito distante. As outras clientes se entreolharam, incomodada com a presença da estranha. Uma delas, Dona Socorro, até inventou desculpa que tinha esquecido o compromisso e foi embora sem terminar a unha que estava fazendo. Dona Valdira, que sempre foi educada com todo mundo e nunca negou atendimento para ninguém, independente da aparência, mandou ela sentar numa cadeira de espera enquanto terminava de fazer uma escova numa cliente. Mas reparou que a mulher não tirava os olhos do espelho antigo. Ficava olhando para ele com uma concentração intensa, às vezes movendo os lábios como se estivesse falando baixinho com alguém. Durante a espera, a mulher estranha não conversou com ninguém, não folheou revista, não olhou o celular. Ficou só ali, parada como estátua, encarando o espelho com aquele zóio fundo. As outras clientes foram ficando cada vez mais incomodadas e logo o salão esvaziou, só ficando Dona Valdira e a desconhecida. Quando chegou a vez da mulher estranha, ela levantou da cadeira de espera com um movimento meio mecânico, como se tivesse sido controlada por fio invisível.
Sentou na cadeira de corte e pediu para Dona Valdira cortar o cabelo bem curtinho, quase raspado. Era um pedido muito estranho, porque o cabelo dela, apesar de desgrenhado e sujo, era bonito, grosso e comprido até quase a cintura. "Tem certeza, filha?" perguntou Dona Valdira, sempre cuidadosa com decisão drástica. "Cabelo assim demora muito para crescer de novo. Às vezes a gente se arrepende depois." "Tenho certeza", respondeu a mulher, olhando fixamente para o espelho, com uma expressão que misturava determinação com alguma coisa mais sombria. "Quero tirar tudo. Começar do zero. O cabelo está carregado de coisa ruim." A forma como ela falou fez Dona Valdira sentir um arrepio, mas ela era profissional e sempre respeitava a vontade das clientes. Começou a cortar, pegando mecha grande de cada vez para acelerar o processo. Queria terminar logo e ver a mulher ir embora, porque alguma coisa nela deixava o ambiente pesado. A cada mecha que caía no chão, Dona Valdira sentia uma sensação estranha, como se estivesse cortando mais do que cabelo. Era como se estivesse cortando parte da própria essência da mulher, pedaço da alma dela. E o mais esquisito, o cabelo que caía no chão parecia ter vida própria, se mexendo sozinho como se fosse verme ou cobra pequena tentando se arrastar. Durante todo o corte, a mulher não falou quase nada. Só ficava olhando para o espelho com aquele zóio fundo e penetrante, às vezes sussurrando alguma coisa que Dona Valdira não conseguia entender direito. Parecia que estava conversando com alguém que só ela conseguia ver no reflexo, fazendo pergunta e esperando resposta que só ela ouvia. Quando Dona Valdira olhava para o espelho durante o corte, às vezes tinha a impressão de ver sombra estranha no reflexo, como se tivesse outras pessoas paradas atrás da cadeira. Mas quando olhava direto, só via ela e a cliente. Era como se o espelho tivesse mostrando alguma coisa que os olhos não conseguiam captar. Quando terminou o corte, a mulher ficou completamente diferente. O rosto, que antes era meio escondido pelo cabelo comprido, agora estava totalmente visível, e Dona Valdira reparou que ela tinha umas marcas estranhas na pele. Era uma cicatriz pequena, espalhada pelo pescoço e pela testa, formando desenho que parecia ter significado especial, como se fosse tatuagem antiga feita com faca. Mas o mais impressionante era a transformação no comportamento da mulher. Antes ela parecia tímida, retraída, meio perdida. Agora, com o cabelo cortado, estava com postura diferente, mais ereta, mais confiante. Os olhos brilhavam com uma luz que não tinha antes, e ela sorria de um jeito que fazia Dona Valdira sentir medo. A mulher olhou para a própria imagem no espelho por muito tempo, passando a mão na cabeça quase raspada, tocando as cicatrizes no pescoço como se estivesse reconhecendo elas. A expressão dela era de satisfação profunda, como se tivesse completado alguma tarefa importante que estava planejando há muito tempo. "Perfeito", disse ela, com voz que agora soava diferente, mais forte e clara. "Agora posso começar o trabalho que vim fazer aqui." Pagou o valor do corte com dinheiro velho e amassado, nota que parecia ter sido guardada há anos numa gaveta úmida. Quando Dona Valdira pegou o dinheiro, sentiu que estava gelado, frio, como se tivesse vindo de geladeira, e tinha um cheiro estranho, meio de mofo e terra úmida. A mulher saiu do salão sem se despedir, sem agradecer, caminhando com passo firme e decidido. Dona Valdira ficou na porta vendo ela se afastar pela rua e reparou que ela não caminhava direito. Parecia que os pés dela não tocavam completamente no chão, como se estivesse flutuando alguns centímetros acima do asfalto. Depois que a estranha foi embora, Dona Valdira ficou incomodada, varrendo o cabelo cortado que estava espalhado pelo chão do salão. O cabelo parecia mais pesado do que devia ser, e quando ela juntou tudo para jogar no lixo, teve impressão de que as mechas estavam se mexendo sozinha, tentando se agarrar na vassoura. Quando jogou tudo no saco de lixo, ouviu um sussurro baixinho vindo de dentro do saco, como se alguém estivesse falando muito baixo. Parou para escutar melhor, mas o barulho sumiu.
Pensou que era imaginação, mas ficou com sensação estranha pelo resto do dia. Naquela noite, Dona Valdira teve pesadelo pela primeira vez em anos. Sonhou que estava no salão cortando o cabelo de várias clientes, mas quando olhava para o espelho, não via o rosto das mulheres. Em vez disso, via cara de gente morta, com olhos vazios e boca aberta num grito silencioso. As clientes no sonho não percebiam nada. Continuavam conversando normal, mas o espelho mostrava a verdade terrível. No sonho, ela tentava avisar as mulheres, mas não conseguia falar. A voz não saía da garganta, como se alguma força tivesse impedindo ela de alertar sobre o perigo. Via as clientes, uma por uma, sendo sugada para dentro do espelho, desaparecendo no vidro enquanto ela ficava ali, impotente, sem conseguir ajudar. Acordou assustada, com suor frio na testa e coração disparado. Era ainda de madrugada, mas não conseguiu mais dormir. Ficou na cama até amanhecer, pensando no sonho estranho e na mulher que tinha aparecido no salão. Alguma coisa dizia que os dois eventos estavam ligados. No dia seguinte, quando chegou no salão para trabalhar, Dona Valdira reparou que o espelho antigo estava diferente. O reflexo parecia meio embaçado, como se tivesse uma camada fina de fumaça ou vapor por trás do vidro. Limpou com pano úmido e produto de limpeza específico para espelho, mas a sensação de embaçado continuava. Além disso, quando ela se olhava no espelho, tinha uma sensação estranha, como se a imagem dela tivesse um segundo de atraso. Era sutil, mas perceptível. Ela movia a mão e parecia que o reflexo demorava um pouquinho para acompanhar o movimento. Era como se tivesse alguma interferência entre ela e a imagem. As clientes que vieram nesse dia também repararam na diferença, mesmo sem saber o que tinha acontecido no dia anterior. Dona Valdira, esse espelho tá estranho, comentou Dona Célia, que cortava o cabelo ali há mais de 8 anos e conhecia cada detalhe do salão. Parece que minha cara está distorcida nele, meio esticada. Outras clientes fizeram comentário parecido ao longo do dia. Dona Fátima disse que quando se olhava no espelho, tinha a impressão de ver alguém parado atrás dela, mas quando virava para olhar, não tinha ninguém. Dona Mercedes falou que a imagem no espelho parecia mais escura que o normal, como se tivesse sombra permanente no vidro. Uma moça nova, a Jéssica, que tinha vindo pintar o cabelo para a festa de formatura, chegou a pedir para trocar de cadeira porque disse que o espelho estava dando medo. Dona Valdira, tem alguma coisa estranha nesse espelho. Quando eu olho para ele, sinto como se alguém tivesse me observando de dentro do vidro. Dona Valdira tentou ignorar os comentários das clientes, pensando que era sugestão coletiva ou coincidência, mas ela mesma começou a se sentir cada vez mais incomodada com o espelho. Toda vez que passava na frente dele, mesmo quando não estava trabalhando, tinha a impressão que algo se movia no reflexo, como se tivesse gente se escondendo nas bordas da imagem. Pior ainda, começou a ver coisa estranha no reflexo durante o trabalho. Às vezes, quando estava cortando o cabelo de alguma cliente, via no espelho uma sombra escura parada num canto do salão, mas quando olhava direto para o lugar, não tinha nada. A sombra parecia ter formato humano, mas distorcido, como se fosse pessoa muito alta e magra observando o trabalho dela. Outras vezes, parecia que via rosto diferente no lugar do rosto da cliente. Em vez da pessoa que estava sentada na cadeira, o espelho mostrava a cara de gente que ela não conhecia, sempre com expressão de sofrimento ou medo. Era a imagem que durava só alguns segundos, mas era nítida o suficiente para deixar ela assustada. Numa quinta-feira de tarde, quando estava fazendo escova progressiva na Dona Mercedes, uma senhora de 60 e poucos anos, que era cliente antiga e muito querida, aconteceu uma coisa que deixou Dona Valdira completamente apavorada. Quando olhou para o espelho durante o processo de alisamento, viu que o reflexo da Dona Mercedes estava completamente diferente do que deveria ser.
Em vez da senhora de cabelo branco e rosto enrugado que estava sentada na cadeira, o espelho mostrava uma moça nova, de uns 20 anos, com cabelo escuro e pele lisa como de adolescente. A moça, no reflexo, mexia a boca como se estivesse tentando falar alguma coisa, com expressão desesperada de quem estava pedindo ajuda. Dona Valdira piscou várias vezes, balançou a cabeça, chegou até a esfregar o zóio, achando que estava vendo coisa por causa do cansaço. Mas a imagem continuava a mesma. Senhora velha na cadeira, moça nova no espelho. Era como se o reflexo tivesse vida própria, mostrando alguma coisa que não correspondia à realidade. Dona Valdira, a senhora está bem? Perguntou Dona Mercês, reparando que a cabeleireira tinha parado de mexer no cabelo dela e estava encarando o espelho com cara de susto. Tá com cara de quem viu assombração. Aconteceu alguma coisa? Dona Valdira balbuciou que estava tudo bem, que só tinha se distraído pensando numa coisa e terminou o serviço o mais rápido que conseguiu. Quando Dona Mercês foi embora, ela ficou sozinha no salão, olhando para o espelho com medo de se aproximar. Dessa vez, o reflexo estava normal, mostrando ela mesma, mas tinha alguma coisa errada que não conseguia identificar. Foi aí que reparou. Sua própria imagem no espelho também estava diferente. Era sutil, mas ela conhecia o próprio rosto bem demais para não notar. Parecia mais nova, com menos rugas ao redor do zóio, cabelo mais cheio e brilhante, pele mais lisa. Era como se o espelho tivesse começado a mostrar uma versão melhorada, mais jovem, de todo mundo que se olhava nele. A princípio, Dona Valdira até gostou da mudança. Que mulher não gostaria de se ver mais bonita, mais jovem? Ficou um tempo se admirando no espelho, vendo como ficaria se realmente tivesse aquela aparência. Mas aos poucos foi percebendo que tinha alguma coisa errada na situação toda. Nos dias seguintes, as mudanças no comportamento das clientes ficaram mais evidentes. Mulheres que sempre foram simples e sem vaidade, começaram a se preocupar excessivamente com a aparência. Chegavam no salão pedindo procedimento caro e complicado, querendo mudança drástica no visual, como se tivessem sido tomadas por uma obsessão súbita com beleza. As clientes também comentavam que estavam se achando mais bonita ultimamente, que o cabelo estava crescendo mais rápido que o normal, que a pele estava mais lisa e jovem. Algumas até falavam que o marido tinha feito elogio inesperado, dizendo que elas estavam com cara mais jovem, mais atraente. Dona Valdira também começou a notar mudança física em si mesma. Quando acordava de manhã, o cabelo estava mais arrumado do que devia estar depois de uma noite de sono. A pele do rosto parecia mais firme, as linhas de expressão menos marcada. Sentia mais energia do que tinha há anos, mais disposição para trabalhar e cuidar da casa. As vizinhas começaram a comentar a mudança na aparência dela. Valdira está com cara mais nova, dizia Dona Conceição para outras mulheres da rua. Deve estar usando algum creme caro ou fazendo algum tratamento que não está contando para ninguém. Mas junto com as mudanças físicas, outras coisas estranhas começaram a acontecer na vida das clientes. Várias mulheres relatavam pesadelo recorrente depois de cortar cabelo no salão. Sempre o mesmo tipo de sonho. Se viam presas num lugar escuro, cercada por centenas de espelhos que mostravam imagem de outras pessoas, outras épocas, outras vidas. Uma cliente, a dona Fátima, chegou no salão numa manhã completamente transtornada. Contou que tinha acordado com o cabelo totalmente diferente do que estava quando foi dormir. Mais comprido, mais escuro, com ondulação que não existia antes. Era como se durante a noite tivesse virado outra pessoa. Dona Valdira, disse ela, tremendo e com olho cheio de lágrima. Aconteceu alguma coisa muito estranha comigo depois que vim aqui na semana passada. Meu cabelo está mudando sozinho. Ontem cortei a franja em casa bem curtinha e hoje de manhã ela estava do mesmo tamanho de antes. Outras clientes começaram a relatar fenômeno parecido nos dias seguintes. Cabelo que crescia centímetro durante uma única noite,
cor que mudava gradualmente, sem uso de tinta, textura que ficava diferente de uma hora para outra. Todas tinham uma coisa em comum. Tinham cortado o cabelo no salão da dona Valdira depois da visita da mulher estranha. Uma jovem chamada Patrícia, que tinha pintado o cabelo de loiro na sexta-feira, voltou na segunda com o cabelo ruivo. Dona Valdira, a senhora fez alguma coisa diferente no meu cabelo? Porque ele está mudando de cor sozinho. Minha mãe jura que sexta-feira ele estava loiro, mas agora está ruivo. Outra cliente, Dona Lourdes, disse que o cabelo dela estava crescendo tão rápido que precisava cortar toda semana. Nunca vi coisa assim na minha vida. Corto hoje, amanhã já está grande de novo. É como se tivesse tomado vitamina de crescimento. Dona Valdira começou a ficar desesperada, percebendo que alguma coisa muito séria estava acontecendo e que, de alguma forma, ela era responsável. Sabia que tinha ligação com o espelho, mas não entendia exatamente o que estava acontecendo nem como resolver a situação. Decidiu procurar informação sobre a origem do espelho, lembrando que tinha ganhado da tia-avó Josefa quando ela morreu há uns 10 anos. A velha sempre foi meio misteriosa, morava sozinha numa casa antiga no centro da cidade e poucas pessoas da família mantinham contato com ela. Foi visitar a prima Cleonice, que era filha da tia Josefa e a pessoa que mais sabia sobre a história da família. Encontrou ela numa casinha simples na periferia da cidade, cuidando de um jardim cheio de planta medicinal. Arruda, guiné, comigo ninguém pode, alecrim, todas as ervas que o povo usa para proteção espiritual. Cleonice, disse ela depois dos cumprimentos de praxe. Você lembra daquele espelho grande que estava na casa de tia Josefa? Aquele de moldura entalhada que ela me deu quando morreu? A prima parou de regar as plantas com regador de plástico velho e ficou com cara preocupada. Colocou o regador no chão e olhou para Dona Valdira com expressão séria. Lembro sim, Valdira. Mas por que você está perguntando sobre ele? Aconteceu alguma coisa estranha? Dona Valdira contou tudo o que estava acontecendo no salão. A visita da mulher estranha, as mudanças no espelho, os fenômenos bizarros com o cabelo das clientes, os pesadelos que todo mundo estava tendo. Cleonice ouviu tudo em silêncio, com expressão cada vez mais preocupada, às vezes balançando a cabeça como se já esperasse ouvir aquilo. Ai, meu Deus do céu, disse ela quando Dona Valdira terminou de contar. Eu sabia que ia dar problema um dia. Tentei avisar quando mamãe morreu, mas você não quis escutar. Disse que era superstição de gente ignorante. Que problema? Que história é essa que você nunca me contou? Cleonice pediu para ela sentar numa cadeira de balanço de madeira velha que tinha na varanda e serviu café numa xícara pequena. Depois, se acomodou noutra cadeira e começou a contar uma história que Dona Valdira nunca tinha ouvido, mesmo sendo da família. Esse espelho não era da mamãe não, Valdira. Ela tinha ganhado de uma mulher estranha há muito tempo atrás. Lá pelos anos 50, quando ainda era moça nova e tinha acabado de casar com papai. A mulher apareceu na porta da casa, oferecendo o espelho em troca de um favor simples. Que tipo de favor? A mulher queria que mamãe deixasse ela usar o espelho por uma noite inteira, sozinha no quarto, para fazer não sei que tipo de cerimônia ou ritual. Ofereceu o espelho de presente em troca disso. Disse que era peça valiosa, que valia muito dinheiro. Cleonice fez uma pausa para acender um cigarro de palha, com mão que tremia um pouco. Mamãe estava precisando de espelho grande para a casa nova, que tinha acabado de se mudar depois do casamento. Não tinha dinheiro para comprar um bonito como aquele, então aceitou o acordo. Deixou a mulher sozinha no quarto com o espelho uma noite inteira e de manhã ganhou ele de presente. E que aconteceu depois? Ah, minha filha, foi aí que começou o problema. Depois que a mulher foi embora e o espelho ficou na casa, coisa estranha começou a acontecer. Mamãe ficou mais bonita da noite para o dia. O cabelo cresceu, a pele ficou lisa, parecia que tinha rejuvenescido 10 anos de uma vez.
A prima deu uma tragada longa no cigarro antes de continuar. Só que junto com essa beleza, ela começou a ter pesadelo terrível toda noite. Sonhava que estava presa dentro do espelho, cercada por centenas de outras mulheres que também tinham ficado presas lá. E durante o dia, às vezes via gente no espelho que não estava na sala. Rosto de mulher desconhecida, todas com expressão de desespero. Dona Valdira sentiu o estômago embrulhar, reconhecendo sintoma parecido com o que ela mesma estava enfrentando. E como é que tia Josefa resolveu isso? Ela tentou se livrar do espelho várias vezes, levou ele para casa de parente, chegou até a tentar vender para antiquário na cidade. Mas toda vez que tirava ele de casa, acontecia desgraça terrível. Filho ficava doente grave, marido perdia emprego, planta do jardim morria tudo, até mesmo as galinhas paravam de botar ovo. Então ela nunca conseguiu se livrar dele? Conseguiu controlar, mas nunca se livrou completamente. Descobriu que se não usasse o espelho, se não ficasse se olhando nele todo dia, o poder dele ficava adormecido. Por isso ela guardou ele num quarto que ninguém usava, coberto com lençol, e só descobria em ocasião muito especial. Cleonice se inclinou para frente, baixando a voz, como se tivesse medo de ser ouvida por ouvido errado. Valdira, mamãe me contou que esse espelho é amaldiçoado. A mulher que deu ele fez algum tipo de feitiço muito antigo para prender a alma de mulher vaidosa dentro do vidro. Quem se olha nele com frequência fica mais bonito, mas paga um preço terrível pela beleza. Que preço? A alma da pessoa fica ligada com o espelho para sempre. E quando morre, fica presa lá dentro, obrigada a dar beleza e juventude para outras mulheres que se olham no espelho depois. É como se fosse uma prisão eterna de vaidade e sofrimento. A prima apagou o cigarro no cinzeiro de latinha e continuou a explicação. Por isso que mamãe sempre dizia que beleza que vem fácil demais tem preço alto demais. Ela viveu mais de 60 anos com aquele espelho guardado, sempre com medo de que alguém da família fosse usar ele sem saber do perigo. E por que ela me deu quando morreu sabendo de tudo isso? Porque você insistiu tanto, lembra? Quando ela estava internada no hospital, você visitou ela e ficou falando que precisava de espelho grande para o salão que estava montando. Ela tentou desencorajar, disse que tinha espelho mais bonito na loja, mas você não quis saber. Cleonice balançou a cabeça com tristeza. No final ela disse que se você quisesse mesmo levar o espelho, era problema seu, mas me pediu para avisar você sobre a história dele. Só que quando ela morreu, você estava tão ocupada com o funeral, com papelada, com divisão das coisas, que eu acabei esquecendo de contar. Dona Valdira voltou para casa com o coração pesado e a cabeça cheia de preocupação, entendendo finalmente o que estava acontecendo no salão. O espelho tinha sido ativado pela mulher estranha, provavelmente a mesma pessoa que tinha dado ele para tia Josefa décadas atrás. Agora estava sugando a essência das clientes, oferecendo beleza temporária em troca da alma delas. Naquela noite, resolveu ficar no salão depois do expediente para observar o espelho e tentar entender melhor como ele funcionava. Trancou as portas, apagou quase todas as luzes e ficou sentada numa cadeira no canto, observando o espelho antigo na penumbra. Por volta da meia-noite, quando tudo estava silencioso e só se ouvia barulho de grilo lá fora, o espelho começou a brilhar com uma luz fraca, azulada, que parecia vir de dentro do próprio vidro. Era um brilho sutil, que pulsava devagar, como respiração, ficando mais forte e mais fraco em intervalo regular. Aos poucos, Dona Valdira começou a ver imagens se formando no vidro. Primeiro, eram só sombra indistinta, manchas escuras que se mexiam lentamente. Depois, foram ganhando forma, virando silhueta de pessoa, até que finalmente se transformaram em rosto de mulher que ela não conhecia. Eram dezenas de rostos,
aparecendo e desaparecendo no reflexo do espelho, todos com expressão de tristeza profunda e desespero. Mulher de toda a idade, moça nova, senhora de meia idade, velha de cabelo branco, todas com a mesma expressão de quem estava sofrendo muito e não conseguia encontrar saída. Dona Valdira entendeu que eram as almas que estavam presas no espelho, mulher que ao longo dos anos tinham caído na armadilha da vaidade e agora eram obrigadas a ficar ali para sempre, dando beleza para quem se olhasse no vidro amaldiçoado. Uma das imagens se destacou das outras e ficou mais nítida. Era uma mulher de uns 40 anos, com cabelo castanho e olho muito triste, que começou a mover os lábios como se estivesse tentando falar. Dona Valdira se aproximou do espelho devagar e conseguiu entender o que ela estava dizendo. Me ajuda. Eu estou presa aqui há tanto tempo. Não consigo sair. Por favor, me tira daqui. A voz era abafada, como se viesse de muito longe, ou como se a mulher estivesse falando de dentro de uma caixa fechada. Outras imagens também começaram a falar, todas pedindo ajuda, todas implorando para ser libertada da prisão do espelho. Não olha muito tempo. Se você ficar olhando, vai ficar presa também. Quebra o espelho. É a única forma de nos libertar. Cuidado com a mulher de preto. Ela volta sempre para buscar mais alma. Dona Valdira percebeu que precisava fazer alguma coisa urgente, mas não sabia como quebrar a maldição sem causar mais mal para si mesma e para as clientes que já tinham sido afetadas. As almas no espelho pareciam desesperadas, mas também havia um perigo real de ela própria ficar presa, se não fosse cuidadosa. No dia seguinte, procurou o padre da cidade, Padre Antônio, que era conhecido por ser homem estudado e entender de assunto espiritual. Era um padre novo, formado num seminário da capital, mas que também respeitava as tradição e crença popular da região. Contou toda a história para ele, desde a herança do espelho até as manifestações das almas presas. O padre ouviu com atenção, fazendo pergunta específica sobre os detalhes, sem demonstrar descrença ou surpresa. Era como se já tivesse ouvido história parecida antes. Minha filha, disse ele depois de ouvir tudo, cruzando as mãos sobre a mesa da sacristia. Isso é trabalho de força muito escura e antiga. Esse espelho está sendo usado como portal entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, mantendo a alma em cativeiro contra a vontade delas. Tem alguma coisa que eu possa fazer para libertar essas mulheres? Tem, mas vai ser processo perigoso e doloroso. Você vai precisar quebrar o espelho, mas da forma certa, seguindo o ritual específico de purificação. Se fizer errado, pode acabar libertando força ainda pior, ou até mesmo ficar presa junto com as outras almas. O padre explicou o procedimento com muito detalhe. Primeiro, tinha que fazer novena de 7 dias na frente do espelho, rezando o terço completo toda noite e pedindo para Deus dar força para libertar as almas aprisionadas. Durante esse período, o espelho ia tentar seduzir ela, oferecendo beleza eterna e juventude permanente em troca de desistir do ritual. A tentação vai ser muito forte, alertou o padre. O espelho vai mostrar para você como ficaria se aceitasse o poder dele. Mais jovem, mais bonita, mais atraente. Vai prometer que você nunca vai envelhecer, nunca vai perder a beleza. Mas você não pode aceitar, senão vai ficar presa também. No 7º dia da novena, ela teria que quebrar o espelho com um martelo, que o padre ia abençoar especialmente para esse propósito. Mas tinha que fazer isso enquanto rezava uma oração específica de libertação, pedindo para Deus receber as almas de volta no lugar certo delas. E tem mais uma coisa importante, disse o padre, com expressão muito séria. Quando você quebrar o espelho, todas as almas que estão presas nele vão ser libertadas de uma vez. Isso vai criar uma explosão de energia espiritual muito forte. Você precisa estar preparada para isso, porque vai sentir todo o sofrimento delas passando por você.
Dona Valdira voltou para casa determinada a fazer o que fosse necessário para libertar as mulheres presas no espelho, mesmo sabendo que ia ser processo difícil e perigoso. Não podia continuar sendo responsável pelo sofrimento de tanta gente inocente. Começou o ritual naquela mesma noite. Fechou o salão mais cedo, disse para as clientes que ia ficar fechado por uma semana por motivo de problema familiar e ficou sozinha com o espelho para começar a novena. Na primeira noite, quando começou a rezar o terço na frente do espelho, ele reagiu violentamente. A imagem ficou distorcida, apareceram um rosto horroroso de criatura que parecia um demônio, e ela ouviu gritos terríveis vindos de dentro do vidro. Era como se algo muito mal tivesse acordado e tivesse ficado furioso com a interferência. O salão inteiro ficou gelado, apesar do calor da noite. As luzes piscaram várias vezes, ameaçando apagar completamente. Os produtos nas prateleiras começaram a cair sozinho, fazendo barulho terrível. Mas Dona Valdira continuou rezando, mesmo com medo, sabendo que era a única forma de ajudar as almas presas. Na segunda noite, o espelho mudou de tática. Em vez de tentar assustar, começou a mostrar imagem sedutora. Dona Valdira se viu no reflexo, mas uma versão muito mais jovem e bonita de si mesma. Cabelo longo e brilhoso, pele sem rugas, corpo de mulher de 20 anos. Era uma visão tentadora de como ela ficaria se aceitasse o poder do espelho. Você pode ficar assim para sempre, sussurrou uma voz que parecia vir do próprio vidro. Nunca mais vai envelhecer, nunca mais vai perder a beleza. Todos os homens vão te desejar, todas as mulheres vão te invejar. Só precisa parar com essa bobagem de oração e aceitar o presente que estou oferecendo. A tentação era realmente forte. Que mulher não gostaria de voltar a ser jovem e bonita? Mas Dona Valdira lembrou das almas sofrendo no espelho e continuou rezando, resistindo à sedução. Na terceira noite, apareceram no espelho imagens de gente querida que já tinha morrido. Ela viu o marido Severino, que tinha morrido no acidente de moto, acenando para ela do outro lado do vidro. Viu também os pais, que tinham morrido de velhice alguns anos antes, e vários amigos da infância. Todos pareciam felizes e jovens, como se tivessem encontrado lugar de paz eterna. E todos faziam sinal para ela entrar no espelho, prometendo que ficaria com eles para sempre, num lugar onde não existia dor nem sofrimento. Vem com a gente, Valdira, dizia a voz do marido. Aqui é muito melhor que aí. Você não vai sentir mais solidão, não vai ter mais preocupação. Vamos ficar juntos pela eternidade. Era a promessa mais difícil de resistir. Reencontrar as pessoas amadas que já tinham partido. Dona Valdira chorou muito nessa noite, mas continuou rezando, sabendo que era mentira do espelho para conseguir mais uma alma para a coleção. Na quarta noite, o espelho mostrou visão aterrorizante do futuro dela se continuasse com o ritual. Ela se viu velha, sozinha, doente, abandonada numa casa de repouso sem visita de ninguém. Viu também o salão fechado, as clientes indo cortar cabelo em outros lugares, a ruína financeira e o abandono total. Depois mostrou o futuro alternativo. Ela, jovem e rica, dona de rede de salão de beleza, famosa e admirada, cercada de luxo e conforto. Era o contraste entre a miséria da velhice e a glória da juventude eterna. Mas Dona Valdira já estava mais forte, mais determinada. Continuou rezando, lembrando que beleza verdadeira vinha da alma, não da aparência física. Na quinta noite, o espelho tentou usar a última cartada, mostrar o sofrimento que ela estava causando para as clientes. Apareceram imagens das mulheres que frequentavam o salão, todas sofrendo por causa da maldição. Algumas tinham enlouquecido com as mudanças no cabelo. Outras estavam sendo rejeitadas pela família, que não reconhecia mais elas. Você é culpada por tudo isso, acusou a voz do espelho.
Se não tivesse mexido comigo, essas mulheres estariam bem. Agora elas vão sofrer para sempre por sua causa. Era argumento cruel, mas Dona Valdira sabia que a única forma de realmente ajudar as clientes era completar o ritual e quebrar a maldição de uma vez por todas. Na sexta noite, o espelho fez última tentativa desesperada. Mostrou todas as almas presas, implorando para ela não quebrar o vidro, dizendo que preferiam ficar presas a correr o risco de desaparecer completamente. Era mentira, claro, mas parecia muito convincente. E, finalmente, chegou a sétima noite, a noite em que ela teria que quebrar o espelho e libertar todas as almas. Dona Valdira estava exausta depois de uma semana de batalha espiritual, mas também mais determinada do que nunca. Pegou o martelo que o padre tinha abençoado e se posicionou na frente do vidro amaldiçoado. As almas presas apareceram todas de uma vez. Centena de rosto de mulher olhando para ela com expressão de esperança misturada com medo. Em nome de Jesus Cristo, disse ela, levantando o martelo com as duas mãos. Eu liberto vocês desta prisão terrível. Que Deus receba suas almas no lugar certo e que vocês encontrem finalmente a paz eterna. Quando o martelo bateu no vidro, o espelho não apenas quebrou, explodiu numa chuva de luz dourada que iluminou o salão inteiro. Cada pedaço de vidro que caía no chão se transformava numa luzinha pequena que subia para o teto, pairava ali por alguns segundos e depois desaparecia para sempre. Eram centenas de luz, cada uma representando uma alma que finalmente tinha sido libertada da prisão do espelho. Dona Valdira sabia que eram as mulheres encontrando a paz que tinham sido negada por tanto tempo. O barulho da explosão espiritual acordou os vizinhos, que vieram correndo para ver o que tinha acontecido. Encontraram Dona Valdira no meio dos cacos de vidro comum, chorando de alívio e exaustão. Ela explicou que o espelho tinha quebrado sozinho durante a noite e que ia ter que comprar outro. Nos dias seguintes, as clientes que tinham sido afetadas pela maldição voltaram ao normal. O cabelo que tinha crescido de forma estranha voltou ao tamanho natural. A cor artificial desapareceu e os pesadelos pararam completamente. Algumas ficaram tristes por perder a beleza extra que o espelho dava, mas no fundo se sentiram aliviadas. Dona Valdira comprou um espelho novo, simples e comum, sem nenhum poder especial. O salão voltou a funcionar normalmente e ela continuou sendo a melhor cabeleireira da região, mas agora usando apenas sua habilidade natural, sem ajuda de força sobrenatural. A experiência mudou ela profundamente. Ficou mais sábia, mais cuidadosa com promessa de beleza fácil, mas também mais compreensiva com as clientes que se sentiam insatisfeitas com a própria aparência. Sempre lembrava a elas de que a beleza mais importante era a que vinha da bondade, da alegria de viver, do amor próprio verdadeiro. Nunca mais apareceu mulher estranha no salão e Dona Valdira nunca mais aceitou presente de origem duvidosa. Aprendeu que qualquer coisa que promete transformação fácil demais sempre esconde um preço terrível e que é melhor aceitar a beleza natural que Deus deu do que buscar perfeição artificial que pode custar a própria alma. E até hoje, quando alguma cliente reclama que não está bonita o suficiente ou pede procedimento impossível, Dona Valdira conta a história do espelho amaldiçoado, sem revelar que é verdade, para ensinar que a vaidade excessiva pode ser perigosa e que a verdadeira beleza vem da paz interior e da aceitação de si mesma. As mulheres da região aprenderam com ela que é melhor envelhecer com dignidade e sabedoria do que buscar juventude eterna que pode transformar a vida num pesadelo sem fim.